Quem é o maior? Essa é uma discussão dos discípulos. Os discípulos estão tratando sobre quem é o mais importante do rebanho, quem é o maior, quem é o melhor, quem pode mais. Jesus vai chamar a atenção desses discípulos. Antes disso, Jesus estava ensinando a eles sobre a sua sorte, sobre a sua vida, sobre o seu futuro e, consequentemente, tem o futuro também dos discípulos. Jesus está dizendo que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, os homens vão matá-lo, mas Jesus disse que depois de 3 dias ressuscitará. Os discípulos não compreendem não compreendem. E pelo caminho, o que é que eles estavam discutindo? Quem era o maior? Então, quando Jesus chega a Cafarnaum, vai perguntar o que é que vocês estavam discutindo pelo caminho. Eles ficam calados. Mas por que ficam calados? Porque enquanto Jesus se coloca como o menor, veja que contradição. Enquanto Jesus se coloca como o menor, aquele que vai ser entregue, mas que vai ressuscitar, os discípulos estão se colocando, discutindo quem é o maior. Há uma contradição muito grande entre Jesus e os discípulos. Mas os discípulos não são homens formados, são homens em formação. Ora, esse também é o nosso processo de conversão, o processo de santidade. Sabe que a santidade é se deixar convencer por Deus, se deixar convencer por Jesus no dia a dia. Aquele que sempre insiste em escutar a Jesus e não resistir à vontade de Jesus, renunciando a si mesmo, vai se deixando convencer por Deus. Esse é o santo. E os discípulos, pouco a pouco, nós vamos ver na história, eles vão se deixar convencer por Jesus. E Jesus diz, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aqueles que servem a todos. Ora, Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que escolhe o último lugar porque ninguém briga por ele. E entre os discípulos há essa briga. Quem vai ser o primeiro? Ora, aqui nós podemos lembrar Tiago e João, que pedem, ou a sua mãe pede, dependendo do evangelho, os primeiros lugares, ou o primeiro lugar do reino. E Jesus vai dizer sim, se você beber do cálice que eu vou beber. Então, eles disseram que sim, mas eles não compreendiam ainda aquilo que eles estavam dizendo. Eles não tinham consciência da consciência de Jesus. Eles tinham consciência de que Jesus tinha um reino deste mundo. Então, por que o discípulo está brigando pelo primeiro lugar? Briga pelo primeiro lugar porque ainda a concepção do reino do discípulo é deste mundo. É deste mundo. Então, quando o discípulo passa a compreender que o reinado de Jesus não é deste mundo, quando eles passam a compreender, quando recebem o Espírito de Deus, eles passam a compreender, aí eles vão converter verdadeiramente. Vão converter verdadeiramente, quando passa pela compreensão. Depois de Jesus, quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E acolhendo a mim, acolhe aquele que me enviou, isto é, acolhe o Pai. Essa criança aqui é o símbolo da pequenez. Jesus diz, nós temos que ser pequenos. Vejamos essa espiritualidade do seguimento de Jesus. Tem a cruz. A cruz é pesada. Você tem uma porta que é estreita, que é pequenina, você tem um caminho que é estreito, isto é, só pode caminhar se for pequeno. Só pode passar pela porta se for pequeno. Aquele que se fizer maior não vai conseguir passar pela porta. Por quê? Porque a
porta estreita é o filtro. Quem pensar como o mundo não passa. Então aquele que pensa segundo o mundo é grandão, não passa. Então essa pequenez é uma pequenez espiritual, um sentido espiritual. É possível passar quem pensa como Jesus, quem adquire os sentimentos de Jesus. E os discípulos ainda estão muito grandes, porque o reinado para os discípulos ainda é deste mundo. Quando se vai purificando o mundo do coração do discípulo, ele vai se tornando menor. Isso é a realidade que acontece com os santos. Se a gente for ver Francisco de Assis, Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, nós vamos ver pessoas que se tornaram pequenas. Mas tão pequenas, o Carlos Acutis, tão pequenas que Deus fez essas pessoas muito grandes. Por quê? Porque elas passaram pela porta estreita. Quem não assumir a vida de Cristo vai querer sempre ser o maior, isto é, vai querer ser visto e impede de que Jesus seja visto. Aquele que se faz menor faz com que Jesus seja visto na própria vida. Por quê? Porque assume tudo de Cristo. Que o Senhor nos dê a graça de sermos menores, renunciando à nossa vida, para obtermos a vida de Cristo, para termos a vida de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos conserve no seu amor. Amém.